Pessoal, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar se o descendente indígena é um ser evoluído ou não, se o indígena é um ser evoluído ou não, e por aí vai. Sejam bem-vindos, deixa o seu like, é muito importante para fortalecer o canal, mas deixa mesmo, não custa nada, de graça, vai ajudar pra caramba, tá? Comenta aí embaixo da cidade que você está falando, pois eu acho muito legal saber de vocês, onde vocês estão, e é bem legal mesmo. E também verifica se você está inscrito, benditos inscritos, pelo amor de Deus, verifica, porque tem gente que não se inscreveu ainda. Esse canal aqui, que eu chamo agora de Espiritismo, de Eduardo Sabag, ele vai parar de postar vídeo espírita. E aí vai ter gente falando, mas Eduardo morreu, o que aconteceu? Desencarnou? Não, eu estou lá no Espiritismo Raiz. Segue lá, segue os dois, porque esse aqui eu vou fazer várias coisas legais. E vocês saberão em breve o que vai acontecer. E é isso aí. E me segue no Instagram também, @esabag, que lá eu mostro a vida dos meus cachorros, mostro as praias que eu vou, falo sobre as coisas do cotidiano. É bem legal, segue lá. Vamos lá ao nosso vídeo de hoje, que eu já esqueci quase. Ou quando eu esqueço o assunto, é porque não é para fazer. Então são os espíritos que fazem eu esquecer. Como eu falei daquela outra vez, que eu ia fazer um assunto, aí eles fizeram eu esquecer para falar de suicídio, que eles queriam que eu falasse de suicídio, né? Então é isso aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre os índios, né? Qual é o nível evolutivo dos índios, coisa e tal. Por que me fizeram essa pergunta? Porque no passado eu disse assim, que necessariamente, normalmente, assim, quando a pessoa tem um certo grau evolutivo, ela precisa realmente de uma programação espiritual. Então ela precisa falar assim, eu sou o Joãozinho, eu vou reencarnar aqui, nessas condições, nessa situação, com tal pessoa, vou encontrar com a Mariazinha, vou casar com a Mariazinha, vou ter filho, depois talvez eu vou separar da Mariazinha, isso pode até ser, né? E aí, sei lá, bom, beleza, essa é a programação do Joãozinho, certo? E ele precisa antecipadamente pensar no que ele vai fazer, porque ele tem os débitos do passado dele, ele tem as pessoas que ele tem que se ajudar, ele quer também evoluir, ele quer aprender. Então é algo que é complexo e ele realmente ele tem que ir no departamento da reencarnação. E aí tem gente que fala, meu, esse cara é louco, tá falando do departamento da reencarnação. Olhem só, os espíritos têm uma tecnologia muito superior à nossa, não tem nem como comparar. Toda vez que eu vou gravar evangelho, eu vejo uma câmera desse tamanho e ela fica flutuando. E é uma câmera que, segundo o que eles me explicaram, ela manda direto para um banco de dados. Ele não precisa, não tem fio, não tem nada. Ela manda os vídeos e o áudio com uma extrema qualidade direto no banco de dados. E eles fazem assim, ele direciona o microfone da câmera para captar apenas as ondas sonoras daquele lugar que ele quer. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui, ele manda só aqui. Então, olha a tecnologia que os caras têm. E essa é a tecnologia que o mundo espiritual tem. Lembrando, por exemplo, que lá no livro Nosso Lar, ele fala de telas de LED. Isso daí, na época que ele psicografou esse livro, se não me engano foi em 1945, Chico Xavier psicografou o livro de André Luiz, não existia nem televisão, eles estavam montando as primeiras televisões branca e preta, aquele tubo gigante, feio pra caramba, gigantesco. Então, a tecnologia do mundo espiritual é extremamente superior, não tem nem como comparar. É como se você pegasse uma Ferrari e um cavalo, tipo assim, é ridículo, né? O que a gente tá mesmo, porque a gente tem mais de ponta, não tem nada a ver. Outro dia eu tava mudando de canal e eu vi as maravilhas da tecnologia, as maiores invenções do mundo, aí os espíritos deram tudo risada, entendeu? Porque é óbvio que isso daí pra gente mas pro mundo espiritual, para os extraterrestres, isso não é nada, tipo, ridículo, é o básico do básico, né? Quer dizer, melhoramos muito, mas ainda temos muito a melhorar. Então acontece que no mundo espiritual existe uma mega programação, uma mega estrutura, uma organização super organizado, não é bagunçado, igual aqui no Brasil, que o cara vai lá, que o deputado tem uma verba de gabinete, que ele gasta um monte, que o cara paga segurança, que o cara paga não sei o que o cara tem auxílio moradia, e aí eles vão lá, faz esquema, faz corrupção, não existe isso lá, claro que não, óbvio. Então, é tudo muito bem estruturado, tudo muito organizado, tudo funciona de forma extremamente correta, né? Então, logo que, quando você quer reencarnar, você necessariamente precisa passar por esses passos. Nós aqui que estamos, principalmente se você é espírita, se você segue o canal, é só, espírita evoluiu, segue o canal, evoluiu mais, tô brincando. Mas realmente os espíritas, eles tendem a ser os mais evoluídos, porque eles têm esse conhecimento, né, moral, vamos dizer assim, para entender e compreender o espiritismo. Gente que não tem a evolução necessária,
ela não vai conseguir entender um espiritismo, mas ela vai entender outras religiões. Então existem níveis de religiões. Primeira coisa é a fé. A fé está em primeiro. Qualquer tipo de fase vai entender a fé. Depois começam as outras religiões, etc, etc. O espiritismo é a última tecnologia em religião, que é o Consolador Prometido, que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo ele fala sobre isso, que é a religião que realmente Jesus falou para João, no Evangelho de João, né? Ele fala várias vezes, mais de uma vez, que ele iria enviar o Consolador Prometido, ele queria rogar a Deus para enviar o Consolador Prometido, e esse explicaria tudo que ele falou de forma mais clara e colocaria novas coisas. Então é óbvio que o Espiritismo é o Consolador Prometido. Não estou falando, mas o cara se acha o Espírito. Não, isso é verdade, é essa. Não estou falando, não estou julgando, estou falando a verdade. Então acontece, as pessoas que já entendem o Espiritismo estão num nível mais evoluído em relação às que não conseguem entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é tão lógico, ele tem tanto sentido, tudo que acontece no mundo espiritual, que se o cara não consegue entender, logo ele ainda não está nesse nível evolutivo. E é por isso que precisam que tenham muitas religiões. Então, por exemplo, eu já mudei um pouco o tema do vídeo, mas tem a ver com isso, porque eu vou falar dos índios por causa disso. Se você pegar lá Moisés chegou e falou assim, olha, por dente por dente. Isso é evoluído? Não. Mas isso é o que aquela galera precisava naquele momento. Por quê? Eles iam lá, um roubava o cabrito do outro, ele ia lá, tacava fogo na família inteira do cara. Isso não tá certo. Então, eles eram muito primitivos. E Moisés explicou para eles a fé e essas coisas. Apesar que Moisés não foi uma boa pessoa, né? A gente sabe. Mas depois disso, veio Jesus e falou sobre a lei do amor e da caridade. Então hoje a gente tem religiões que umas são mais, outras menos evoluídas. Mas o fato é que o mundo espiritual existe, não importa se o cara concorda ou não, não importa se o cara gosta ou não, ele existe e acabou, né? E é isso. Então, quando o cara vai reencarnar, o cara necessariamente tem que passar, nesses casos, né, pelo departamento da reencarnação. Tem que escolher as suas provas, as suas expiações, tem que discutir, não discutir, né, conversar com os espíritos lá que trabalham e definir até o seu organismo biológico, até os cromossomos que vão encarnar naquele corpo. Vocês sabem que no livro de André Luiz ele conta exatamente isso. Eu não lembro qual deles que é, porque eles são uma continuação. Então, né, você acaba lendo, acaba meio que misturando. Mas eu acho que é Os Mensageiros, se eu não me engano. Os Mensageiros talvez é o que tem mais coisa. Ele chega lá, ele vê um corpo biológico, um desenho anatômico. E quando eles vão reencarnar, eles preparam até o DNA do cara. Tudo é escolhido a dedo. Então, quando o espermatozoide está correndo lá para entrar no óvulo, na reencarnação, bom, deixa eu ser mais claro, esses vídeos vão ficar maiores porque vocês estão me pedindo, porque senão eu tento falar as coisas tudo de uma vez e ninguém entende. Então eu vou explicar melhor, tá? Em outro livro de André Luiz, ele conta o quê? Que eles estão preparando uma reencarnação e aí eles esperam, eles vão lá, dão uma energia sexual pro casal. O casal começa com a sua intimidade, eles saem do quarto, deixam que o casal tenha relação sexual e depois de um tempo começa a corrida dos espermatozoides para entrar no ovo, né? E aí nisso eles chegam e o espírito, que é o melhor daquele momento ali, o mais evoluído, olha todos os espermatozoides que tem os cromossomos, que já tem, que o cromossomo quer dizer, e DNA, né, e tudo mais. Que já tem as características, por exemplo, ele vai ter X de altura, ele pode ter que ter um problema na perna, ele pode ser que tenha um negócio que ele pode ter um eventual câncer de pulmão ou não, dependendo dos hábitos dele. Então o espírito chega lá, olha, escolhe e altera também os cromossomos, se ele quiser. Esse espírito está fazendo isso, ele tem tanta evolução que ele tem a capacidade de alterar o cromossomo, se ele quiser. Entendeu? Então vocês pensem que nível que a gente está falando de intelectualidade. E também ele faz isso sem aparelho nenhum, tudo só com a mente dele, com a energia dele. E aí ele vai lá, escolhe o espermatozoide, dá um up nele, o espermatozoide entra, ganha a corrida, né? Aí tem a ovulação, aí inicia-se a gravidez e começa a reprodução celular, a duplicação celular, e aí o feto
vai virar, se não vier um idiota e abortar, né? Lembrando que o aborto é um crime terrível contra Deus, enfiar, principalmente como foi no caso da menina que a criança tinha 5 a 6 meses, 6 meses segundo os espíritos, enfiar um negócio no cérebro da criança e arrancar ela pelo útero é algo terrível, coisa de um monstro demoníaco. Mas tudo bem, continuando nosso papo. O fato é que quando o cara reencarna, ele tem que necessariamente passar por esses processos, a não ser em alguns casos, né? Se você falar, por exemplo, de um índio que está reencarnando simplesmente nas primeiras encarnações como humano, porque existe isso, né? A evolução ela é contínua, então ele vai reencarnar lá, ele começa como ele saiu da fase dos primatas, né? Em outros planetas talvez, porque teria que ser um primata tipo um pouco anterior ao Homo sapiens. Então ele vai vivenciar muitas experiências. Depois ele fala, pô, beleza, ele já pode ser humano, vamos colocar ele como um índio. A evolução é essa. A evolução, ó, é de inteligência. E nesse ponto, a evolução é de conhecimento, inteligência e experiência. Então, até chegar aonde nós estamos, que nós somos humanos, que já temos o livre-arbítrio, o raciocínio mais apurado, aí começa uma evolução moral, de bondade, etc. Mas até esse ponto, a evolução ali foi de experienciar as coisas, né? Então ele passou, já falei, isso aqui tem um vídeo que chama Entre o Átomo e o Anjo, escreve assim, Entre o Átomo e o Anjo, Eduardo Sapag. Lá eu falo sobre as evoluções do reino mineral, vegetal, animal e hominal. Então, logo que ele passa para essa fase de reencarnar como índio, por exemplo, né? Porque ele já saiu dos primatas, ele vai reencarnar em algum lugar. Nesse caso, não existe uma programação muito grande, porque são espíritos que têm pouca experiência de vida, poucas histórias, poucas expiações, poucas coisas. E o que eles vão precisar fazer? Viver. Porque vivendo eles vão experienciar algumas coisas, né? Agora, pode acontecer sim de mandarem índios mais evoluídos, quer dizer, espíritos mais evoluídos no meio de índios para ajudar aquelas tribos a evoluir. Por exemplo, pode existir uma tribo que está lá há 3.000 anos, eles não mudam as coisas. Pega um espírito mais esperto e coloca lá para você ver, ele vai alterar um monte de coisas e vai mudar o curso de todos aqueles, é como Jesus fez com a gente, né? A gente estava lá no planeta fazendo um monte de besteira, Jesus veio e ensinou algumas coisas pra gente. E depois ele mandou Chico Xavier, depois ele mandou vários outros, né, como Buda, Krishna, etc. Mas ele também mandou Chico Xavier e isso fez com que mude o curso do planeta. Pensem se Chico Xavier, não, pensem se André Luiz não tivesse vindo, Allan Kardec não tivesse vindo e decodificado a doutrina espírita. Hoje, às vezes eu conheço pessoas que elas falam assim, eu conheci esses tempos uma pessoa que falou exatamente assim pra mim, eu usava droga, eu fazia tudo de errado, porque para mim, eu não sabia que estava errado, para mim isso era certo. Então vocês percebem que hoje a gente com a doutrina espírita, a gente olha e fala, né, tudo bem, né, a gente sabe o que é o certo. E parece até que a gente não saberia se a gente não tivesse, quer dizer, parece que a gente saberia mesmo se a gente não tivesse a instrução, errado. A pessoa que não tem a instrução, ela pode realmente optar pelo caminho do mal sem perceber que está fazendo isso. Então, daí a importância da informação que a doutrina espírita vem nos trazer. E por isso que a gente tem que divulgar muito a doutrina espírita. Tá aproveitando, já manda esse vídeo para uma galera, hein? Já para aí, dá compartilhar no WhatsApp, manda para um pessoal. Pode esperar, pode fazer isso, eu vou esperar aqui, tô zoando, brincadeira. Então, o fato é que esse espírito que reencarna com um índio, ele não tem uma evolução muito grande, ele vai vivenciar experiências, etc. Aí teve gente que perguntou, mas Eduardo, e os descendentes índios? Mas aí é outra questão. Aí, por exemplo, o cara mora lá em Manaus, de repente ele vai para a cidade, né? E aí ele tem filho, esse filho, aí você, por exemplo, é um filho ou um neto de índio, etc. Aí pode ser que você seja um espírito evoluído. Não é porque ele tem o sangue do índio que ele não é evoluído. É a alma que está ali que vai mudar alguma coisa. Por exemplo, vamos dizer, eles querem mudar uma estrutura na aldeia, mudar uma estrutura. Eles podem muito bem pegar um espírito já evoluído, que queira essa proposta, que queira trabalhar nisso, e mandar numa aldeia dessa. Porque sabe que o espírito vai começar a se desenvolver, ele já é inteligente, ele vai proteger os índios, por exemplo, vai tomar partido em algumas situações, vocês entenderam? Então existe essa questão, claro que existe. Não é a sua etnia que vai fazer de você mais ou menos evoluído.
Não é porque o cara é alemão, é americano, é brasileiro, é índio, tanto faz isso. O que interessa é o espírito. E é claro que, por exemplo, você pode falar assim, aqueles caras que nascem na África são menos evoluídos? Provavelmente. Por quê? Porque eles estão numa fase anterior à nossa. Não é que eles são malditos, nem que eles têm... Né? Simplesmente, alguns estão na fase anterior, muitos são os nazistas da Segunda Guerra Mundial, ou também aqueles que abusaram, por exemplo, os japoneses, ou mesmo os russos, que também fizeram alguns, né? A gente não pode considerar todos, mas tinham soldados muito ruins. Mesmo os americanos, por exemplo, que invadiam na guerra, eles cometiam muitos crimes, todos cometiam, né? Claro que alguns cometiam mais, outros menos, por exemplo, como os japoneses, que causaram muitos crimes nos chineses, mas existe isso. Então, óbvio que esses espíritos que causaram esse dano tão grande podem sim reencarnar na África naquela condição, sem estrutura de saúde, sem estrutura de nada, né? Numa tristeza total. Mas o fato é que, o que os espíritos estão me lembrando aqui, é que cada evolução é individual. Então não dá pra gente olhar e falar assim, esse cara aí é isso daqui. Não, não dá. A não ser que você tenha mediunidade e que os espíritos queiram te mostrar isso. Se não, esqueça. Porque muitas vezes um espírito que já é evoluído, ele fala assim, eu vou reencarnar na África. Aí você fala assim, vou contar uma coisa que aconteceu. Um dia eu tava na minha casa de boa, apareceu um espírito super evoluído. Aí eu falei pra ele, e aí cara, beleza e tal. Eu falei assim, ele falou assim, posso passar um tempo com você? Eu falei, pode. Ele falou, não, porque eu tô acostumando com as coisas da terra e tal. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu vou reencarnar aqui. Eu falei, pra quê? Você é tonto? Vai reencarnar aqui, você é bobo? Ele falou, não, porque meu propósito é ajudar os outros. Eu falei, mas procura outro lugar, é melhor, vai por mim, deixa quieto, porque aqui você vai ter vários pior. Não, tô brincando, não falei desse jeito, né? Ele falou assim, não, ele ainda me dá uma bronca, ele ainda falou assim, você acha que eu tenho que reencarnar pra curtir a vida? Pelo amor de Deus, eu tenho que reencarnar pra ajudar os outros, esse é o meu único propósito. Então ele estava vindo, ele é um espírito puro, ele, segundo ele, com certeza era, porque ele era muito evoluído. E ele disse que ia reencarnar na Terra, ia ser um médico, ia ajudar, ia fazer muitas coisas. Provavelmente daqui a um período a gente vai acabar vendo ele por aí. Mas o fato, espírito puro reencarna se quiser, tá? E esse era extremamente evoluído. Tipo um Chico Xavier, assim, sabe? E qual que era a preocupação dele? Ele falou, eu quero reencarnar na Terra para fazer o bem. Então eu vou passar uns dias com você para ver como é que são as coisas na Terra. Porque imagina só, o cara tá lá no planeta dele, tópicos. Aí ele fala, vou fazer uma porcaria, vou reencarnar em algum planeta para ajudar as pessoas. Ele busca o planeta Terra. Para ele é prazeroso isso, porque ele já tem uma evolução muito alta. E aí ele escolhe alguma família que possa recebê-lo. E muitas vezes esses espíritos escolhem trilhar caminhos super difíceis. Detalhe, não pensa que ele vai escolher na melhor, não. Ele escolhe trilhar o caminho difícil, porque ele também quer dar exemplo para os outros. Então ele vai reencarnar às vezes numa situação complicadíssima e tudo mais. Inclusive, depois eu vou falar com vocês sobre isso, mas meus filhos eu vou adotar. Já até conversei, os espíritos me falaram um monte de coisa, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas o fato, se você quiser saber dos filhos adotados do Eduardo, que eu adotarei, escreva aí abaixo. Tá? O fato é que ele estava com esse propósito de reencarnar na Terra, e de que ele já tinha uma grande evolução, e de que a ideia dele de passar um tempo comigo, que ele passou um mês, era ver como que eram as coisas na Terra, porque ele realmente não conhecia, eles não sabem qual é o nível do planeta, como que funciona a televisão, tudo é engraçado, porque eles falam que coisa engraçada, né? Isso é assim, isso é assado, não? Porque eles podem conhecer muitos lugares, mas cada um tem suas particularidades. Mas o fato é o seguinte, não importa se você... Conclusão do vídeo, agora eu vou começar a fazer essa conclusão do vídeo que eu sei que vocês gostam. Se gostam da conclusão, escreve aí embaixo. Não importa se você veio de um planeta super evoluído, se você era um índio, não sei o que. O importante é o quê? É focar na sua evolução. Como? Estudando coisas boas, principalmente o espiritismo, mas também se dedicando a fazer o bem ao próximo, se dedicando a ganhar conhecimento, né? Não fazendo mal, se livrando dos vícios e fazendo as outras pessoas também se livrar dos vícios. Né? Trabalha na sua evolução. Para isso a gente tem 900 vídeos aqui no canal, você pode assistir todos, recomendo muito. E a gente tem que trabalhar na nossa evolução, porque realmente para isso nós estamos aqui. Quando você reencarnou, eu garanto para você que não foi assim, vou reencarnar para tomar um sorvetinho na praia e tal, e para ver um jogo de futebol, para tomar uma cerveja, bora, vamos lá. Quer reencarnar? Vamos lá, nós estamos sem fazer nada. Não foi assim. Foi assim,
vamos reencarnar lá, eu quero trabalhar na minha evolução, eu quero ver se eu melhorei nisso, eu quero ver se eu realmente me livrei dos vícios da cerveja, ou sei lá do que, da bebida, eu quero ver se eu consigo perdoar essas pessoas, se eu consigo ajudar aquelas pessoas. Foi assim que você se programou. Então, se você está fazendo qualquer outra coisa que não seja isso, você está perdendo, você está errando na sua encarnação. Ah, mas é que eu tenho um vício aí, eu uso droga ou eu bebo. Tá errando. Ah, mas eu gosto de ir em casas de sexo. Tá errando. Ah, mas eu faço isso para ganhar dinheiro, eu acabo prejudicando umas pessoas. Tá errando. Ah, eu tô traindo a esposa. Tá errando muito. Entendeu? Então tem que pensar nisso. Tem que pensar se realmente, de fato, a gente está fazendo certo, se você está realmente correndo certo na sua vida, porque é isso que importa. Porque quando você voltar para lá, esse vai ser o que vão te questionar e que você mesmo vai te questionar. Então, se você pegar o livro do André Luiz, Os Mensageiros, você vai ver que lá, o que tem de cara que veio para cá, cara e mulher, né, ambos, com a missão de fazer o bem, utilizando essa mediunidade, e a grande maioria falhou, é muito grande. E aí tem vários pontos ali que ela fala. Teve uma moça, por exemplo, que ela não pôde ir no centro espírita porque o marido não deixava. E os espíritos falaram, ela agiu errado. Ela deveria ter conversado com o marido. Ela deveria ter insistido. O marido tinha ciúmes, no final das contas ela não desenvolveu a mediunidade e não cumpriu o que tinha sido combinado com ela lá em cima. Ele volta como um perdedor. Pode ser que não vá para um brau, porque não é uma pessoa mal, né? Mas volta como um perdedor. Perdeu a encarnação. 30% apenas, segundo esse livro, que realmente volta como concluiu bem a missão. Então pensa nisso, vê se você realmente está concluindo bem a sua missão, e não precisa de muito para isso não, tá? É só não estar fazendo mal, estar fazendo bem. Claro que se você tem mediunidade, você tem sim que buscar um centro espírita, kardecista, pelo amor de Deus. Não conheço os outros, não posso falar bem ou mal porque não conheço. Mas um centro espírita kardecista e desenvolver a sua mediunidade para ajudar os outros. Muito obrigado e até a próxima.